Bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, o podcast feito especialmente para você, dos RPPS pelo Brasil. Eu sou Lívia Paula, especialista em investimentos do Banco do Brasil. E nesse episódio de 16 de dezembro de 2024, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo. Nos Estados Unidos, o índice de preços ao consumidor registrou uma aceleração de 0,2% em outubro e 0,3% em novembro, em linha com as expectativas do mercado. Na comparação anual, os preços subiram 2,7%, mantendo-se próximos ao patamar de 2,6% no mês anterior. O núcleo da inflação, que excluiu energia e alimentos, mostrou-se estável, enquanto a taxa de desemprego permaneceu em 3,7%, sem pressões adicionais sobre o mercado de trabalho. O PPI, Índice de Preços ao Produtor, por sua vez, avançou em outubro e desacelerou em novembro, após registrar 2,6% no acumulado anual. Os dados sinalizam alívio gradual na cadeia de produção, refletido no controle de preços ao consumidor. Na zona do euro, o BCE optou por um corte de 25 pontos base nas taxas de referência, reproduzindo o depósito de 1,3% para 1,2% e mantendo o refinanciamento em 3,40%. A autoridade monetária indicou cautela, apesar de observar sinais de relaxamento das condições financeiras. A presidente do BCE, Christine Lagarde, reiterou projeções otimistas contra a inflação, projetando de 2,9% para 2024, 2,6% para 2025 e 1,9% em 2026. Lagarde também destacou os riscos crescentes de crescimento lento na região, enquanto o mercado ainda espera por mais flexibilização monetária no próximo ano. Na China, tanto o Índice de Preços ao Consumidor, CPI, quanto ao Produtor, PPI, demonstraram a continuidade de dificuldades econômicas na segunda maior economia global. A desaceleração das exportações, aliada ao fraco desempenho no mercado interno, trouxe novos desafios, pressionando os índices de inflação. Durante a Conferência Central de Trabalho Econômico, o governo chinês prometeu impulsionar vigorosamente o consumo e priorizar políticas fiscais e monetárias que estabilizem o mercado de trabalho, ampliem a demanda doméstica e sustentem o crescimento econômico. E para os próximos dias, o que temos de agenda? A próxima semana será decisiva para os mercados globais, com foco nas decisões de política monetária nos Estados Unidos, Europa, Reino Unido, Japão e China, além de dados econômicos importantes. Nos Estados Unidos, as atenções se voltam para a reunião do FONC, marcada para quarta-feira, dia 18/12. O mercado aguarda com expectativa a definição dos juros e a divulgação do dot plot, que deve fornecer pistas sobre o ciclo de cortes em 2025. A combinação de dados de inflação mistos e a perspectiva de uma economia ainda mais resiliente elevam a incerteza, especialmente diante das tensões políticas associadas à campanha presidencial de Donald Trump. Na Europa, o foco estará nos indicadores econômicos e no comportamento dos PMIs de dezembro. As previsões incluem o varejo, produção industrial e o PIB do terceiro trimestre, que devem consolidar a leitura sobre a trajetória da atividade na região. No Japão, o BOJ divulgará suas diretrizes de política monetária enquanto o mercado analisa as expectativas para as taxas de juros em meio a sinais de inflação ainda contidas e um crescimento moderado. Destaque também para os dados de PMI e balança comercial por lá. Na China, após o governo anunciar medidas para impulsionar o consumo, as atenções recaem sobre a decisão de política monetária do PBOC. O mercado espera que novos estímulos fiscais e monetários sejam implementados, mantendo o compromisso com a estabilização econômica. No Reino Unido, o BOE divulgará sua decisão de política monetária
com o mercado atento a possíveis ajustes nas projeções, tanto para inflação quanto nas projeções de crescimento. A expectativa é de manutenção das taxas básicas, enquanto os dados de varejo e produção industrial serão analisados para sinais de desaceleração. Em resumo, o cenário internacional será marcado por decisões dos principais bancos centrais e indicadores econômicos cruciais, com destaque para a postura do Fed. Os investidores continuarão a monitorar os movimentos dos treasuries e a busca por ativos de risco, enquanto as bolsas refletem a cautela e expectativa sobre a trajetória dos juros globais. E no Brasil, como foi a semana? A semana foi marcada por avanços importantes no cenário doméstico, com destaque para a reforma tributária e medidas fiscais do governo. O Senado concluiu a votação do texto base da reforma tributária, que simplifica a tributação sobre o consumo. A aprovação, por 49 votos a 19, mantém armas e munições fora do novo modelo, após pressão política. O projeto retorna à Câmara para apreciação, com perspectiva de novas análises e ajustes. O governo anunciou a liberação de 1,7 bilhão em emendas parlamentares, distribuídas entre municípios e estados. Os valores incluem 228 milhões para emendas individuais, 300 milhões para emendas de bancada estadual e 1,2 bilhão para transferências especiais, chamadas de emendas PIX. Quanto às políticas sociais, o deputado Isnaldo Bulhões propôs mudanças para as regras do BPC, benefício de prestação continuada, alterando a definição de deficiência e flexibilizando a regra de renda familiar e de patrimônio. No entanto, a exigência de renda de até um salário mínimo foi mantida sob critérios de condições econômicas e vulnerabilidade. Por fim, o Senado aprovou 3 indicações do governo para a diretoria do Banco Central, reforçando a governança da instituição em um momento de ajustes econômicos importantes. A semana evidenciou o compromisso com o ajuste fiscal e a reorganização tributária, mas expôs desafios no equilíbrio entre as demandas políticas e as demandas econômicas. E qual a agenda para essa semana no Brasil? Bom, a agenda da próxima semana será marcada por eventos cruciais tanto no campo econômico quanto político. Os investidores estarão atentos às divulgações da ata do Copom, de 17/12, e do relatório trimestral de inflação no dia 19. Ambos devem fornecer mais detalhes sobre a condução da política monetária e o cenário inflacionário. Além disso, a pesquisa Focus será divulgada na segunda-feira, permanecerá no radar, especialmente em meio à deterioração das projeções de IPCA e à necessidade de ajuste das expectativas do mercado. No campo político, o foco estará no andamento das votações antes do recesso parlamentar, com destaque para os projetos de revisão de gastos no Congresso e para a reforma tributária, que segue em discussão na Câmara. O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou que pretende suspender as sessões da Casa até o fim do ano para garantir que os projetos prioritários avancem e viabilizem a votação do pacote fiscal. O mercado segue atento às dificuldades na tramitação do pacote de revisão de gastos, cujas desidratações podem afetar negativamente o ajuste fiscal planejado. As incertezas persistem em relação ao cenário fiscal, alimentando instabilidade nos mercados locais e nos ativos financeiros. Adicionalmente, o ambiente global permanece desafiador, com o dólar mantendo viés de alta frente ao real, enquanto a curva de juros opera com prêmios de risco nas partes médias e longas. A sinalização hawkish do Banco Central, somada a um cenário fiscal frágil, tende a pressionar o Ibovespa. E como tudo isso impacta na nossa busca pela meta atuarial? Bom, diante de uma semana decisiva para os mercados globais e domésticos, marcada por eventos econômicos de grande impacto, no cenário internacional, o destaque fica para as reuniões de política monetária em todo o mundo. E em meio a dados de inflação e atividade que moldarão as expectativas para os juros globais, trazemos postura cautelosa em relação aos movimentos de mercado externo. No Brasil,
a semana será igualmente intensa, com a divulgação da ata do Copom e do relatório trimestral de inflação, ambos essenciais para balizar as perspectivas de política monetária e inflação. Portanto, diante deste panorama, a combinação de incertezas fiscais e domésticas, pressão cambial e projeções inflacionárias desafiadoras reforça a necessidade de uma postura hawkish do Banco Central, o que deve manter a Selic em patamares elevados no horizonte de curto e médio prazo. Portanto, trazemos a perspectiva de um cenário que fortalece a atratividade de estratégias de fundos de renda fixa, principalmente os pós-fixados, e também fundos de crédito privado CDI. Enquanto a volatilidade dos vértices na curva de juros exige cautela, principalmente em ativos pré-fixados e indexados à inflação. No mercado de renda variável, as dificuldades do cenário doméstico e internacional continuam limitando o potencial do Ibovespa, em contraste com melhores perspectivas para o mercado americano, que se destaca como alternativa para a diversificação, especialmente através de fundos globais como o nosso BB Ações Bolsa Americana. Diante desse panorama, a semana será crucial para definir os rumos de política monetária, com implicações diretas sobre os ativos financeiros. O cenário exige cautela e foco em estratégias que ofereçam proteção contra a volatilidade e aproveitem as oportunidades geradas pelo atual ciclo de juros e as condições externas mais favoráveis. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Você tem sugestões de temas para conversarmos aqui? Manda pra gente, fale com o seu gerente de governo ou seu especialista de investimentos do BB. Então é isso, até semana que vem, Descomplicando o Mundo RPPS. Até mais! Conforme padrões da Anbima e aderentes às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes das decisões de investimentos. 1. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. 2. Rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura. 3. Fundos de investimento não contam com cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, do gestor ou administrador. 4. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de no mínimo 12 meses.